O assunto agora é declaração do imposto de renda, minha gente. Estamos chegando na reta final da declaração e nós vamos agora conversar aqui no nosso estúdio do Jornal do Piauí com o delegado da Receita Federal no nosso estado, doutor André Santos. Ele está aqui conosco para falar sobre esta necessidade que é a declaração do imposto de renda. Doutor André, boa tarde, obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí. É um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, em nome da Receita Federal. E para explicar, o senhor está vindo aqui pela primeira vez porque o senhor recentemente tornou-se delegado da Receita no Piauí, né? Sim, eu fui empossado para aproximadamente 2 meses e estou assumindo agora o cargo de delegado da Receita aqui em Teresina. Muito bem, seja bem-vindo, doutor André Santos. Doutor André, gostaria de começar perguntando para o senhor qual é quem é que tem a obrigação esse ano de fazer a declaração do imposto de renda? Bom, em termos de renda, todos aqueles trabalhadores que auferiram durante o ano de 2020 um valor acima de R$ 28.559,70 estão obrigados a fazer a entrega da declaração. Também em termos de auferimento de rendas, aqueles que receberam acima de R$ 22.847,76 e receberam de alguma forma alguma parcela do auxílio emergencial, também estão obrigados a prestar a declaração de imposto de renda para esse ano. Tá, então, vamos dizer, o piso, né, para declarar é de R$ 28.559,70. Muito bem, R$ 28.559,70. Então tá aí. Agora tem essa questão. Esse foi um ano, nós estamos fazendo aqui o exercício 2020, né? Isso, exatamente. A declaração do que recebeu. Exercício 2021, ano calendário 2020. Calendário 2020, o termo certo é esse. Então, no calendário 2020 teve pagamento de auxílio emergencial. Exato. Essas pessoas serão obrigadas a declarar independente do valor? Não, somente aqueles que tiveram renda acima de R$ 22.847,76. Muito bem, essas pessoas aí é que tem que fazer a declaração. Como ela é feita, doutor? Precisamos ir a um posto para entregar a receita? Não, de forma alguma. A declaração ela é feita através de um computador pessoal, né, baixando o programa gerador da declaração do imposto de renda. Pode ser feito também no computador de forma online, onde você faz diretamente utilizando o programa disponível para isso. Ou até mesmo através do seu tablet e através do seu celular. Até no celular você pode baixar o aplicativo, o app do Meu Imposto de Renda, disponível tanto no Google Play quanto na App Store, e você consegue baixar esse aplicativo e fazer a sua declaração a partir do próprio aplicativo. É tudo muito rápido e muito simples. É preciso pegar alguma informação da declaração passada? Ou seja, eu obrigatoriamente tenho que guardar a declaração dos anos anteriores para fazer a declaração desse ano? Não, você pode começar a sua declaração do zero, preenchendo. Você vai precisar dos dados que foram informados no ano passado e no ano retrasado, no caso, em 2019, juntar com os dados de 2020 para fazer a sua declaração desse exercício. Mas a Receita também ela disponibiliza para você esses dados já previamente através da declaração pré-preenchida. Essa é uma novidade. E outra novidade é que para esse ano você não precisa ter aquele certificado digital que a Receita também disponibiliza para fazer essa declaração pré-preenchida. Qualquer cidadão basta se cadastrar no Gov, através do gov.br, utilizando esse programa do Meu Imposto de Renda, e você consegue um direcionamento para o portal do ECAC, e através do ECAC você tem acesso a essas informações que já estão previamente à disposição da Receita Federal. Fica muito mais ágil a declaração, aí você só complementa com os dados de 2020. Então, para dar um exemplo aqui, a pessoa está trabalhando esse ano no mesmo emprego que ela trabalhou no ano passado, ou no mesmo emprego do ano atrasado. Então, não precisa puxar todos aqueles dados da empresa, seria mais ou menos isso. Exatamente. Né? Já vem tudo, já que você tem a mesma fonte de renda há 4 anos, há 5 anos, exatamente, vem tudo ali já pré-preenchido. Como a sua fonte pagadora já entregou essas informações para a Receita ela já disponibiliza dessas informações previamente, mesmo sem você comunicar a Receita. Então, olha, interessante já para dar mais praticidade. Tecnologia e informação circulando facilmente. Agora, e aí, o que a pessoa precisa fazer quando ela comprou algum bem mais caro, uma casa, um carro? Aí ela tem que acrescentar isso? Exatamente. O bem que foi adquirido naquele ano, ele deve ser levado para a ficha de bens e direitos e deve ser informado na declaração de imposto de renda. Tá certo. Nós vamos trazer agora algumas perguntas dos telespectadores. Vamos aí à primeira pergunta. Nós temos mais algumas aí, vamos ver se a gente consegue botar na nossa tela para você.
Pelo 99040322. Comprei ações na B3. Preciso declarar? Ou somente se tiver lucro na venda? O Edmar que está mandando mensagem. Qualquer operação realizada em Bolsa de Valores também obriga o contribuinte a prestar declaração de imposto de renda. Então, comprou, mas não lucrou. Mesmo que não tenha tido lucro, se ele operou em Bolsa de Valores, ele é obrigado a prestar a declaração. Tá. Nós temos outra pergunta. Vamos lá, ver outra pergunta aí na tela. É a pergunta do Laura. Invisto em Bolsa de Valores, é preciso contratar um contador de outro estado? Pergunto, por que os contadores não sabem fazer isso na minha declaração pessoa física ou terei de ter contador em outra área para fazer isso? Ela está perguntando a necessidade de um contador. É a Laura. Obrigado, Laura. Não, você não precisa de nenhum contador para fazer a sua própria declaração de imposto de renda pessoa física. É claro que os contadores, eles são profissionais habilitados para ter um amplo conhecimento contábil e fiscal da área, então podem fazer uma declaração com mais assertividade, mas nada impede que o próprio contribuinte faça a sua própria declaração, inclusive o programa gerador e os programas disponíveis pela Receita Federal, eles já possibilitam o próprio cidadão fazer a sua declaração e, inclusive, o assistente virtual hoje, durante o seu preenchimento de declaração, ele já te oferece um serviço que é um serviço novo, utilizando instrumentos de inteligência artificial e você consegue tirar todas as suas dúvidas. É interessante esse sistema porque, na medida em que o tempo vai passando e que as dúvidas vão se acumulando, o sistema ele é inteligente e ele vai acumulando essa quantidade de dúvidas e de informações e vai disponibilizando para o contribuinte. Olha, muito interessante. Ou seja, você contrata contador, é bom contratar, mas não precisa. Você contrata porque, comodidade, tem mais informações, é um técnico da área, tudo bem. Mas o que o delegado está dizendo é que não precisa, porque o sistema todo se explica. Mais mensagens, 99040322, sobre a Receita Federal. Preciso declarar rendimento em criptomoeda? Paulo Lopes. Sim, precisa. A partir deste ano também, a nossa declaração já disponibiliza a ficha adequada para a declaração de criptomoedas. Também é obrigatório. Então, sem lucro, mesmo que não tenha lucro? Mesmo que não tenha lucro. Operou com criptomoedas, também é obrigado a fazer a sua declaração. Se eu perder dinheiro... Também é obrigado a declarar. Também é obrigado a declarar. Bom, a propósito disso... Não vai pagar o imposto, você vai declarar, porque uma coisa é declarar, outra coisa é pagar o imposto de renda, são coisas diferentes. Aliás, é bom deixar isso claro. Se eu tiver lucro com criptomoeda ou na Bolsa de Valores, esse lucro vai contar para somar naqueles 28 mil reais de receita, ou não? Conta também. Conta para somar. Exatamente. Se eu perder dinheiro, ele conta para reduzir. Para reduzir. Então, é importante declarar, tá, gente? E porque não, na verdade, é apenas uma leve correção. O fato dele ter operado em Bolsa de Valores, por si só, já é um fato que o obriga a fazer a declaração do imposto de renda, independentemente se ele auferiu aqueles 28 mil reais no qual nós informamos no início da reportagem. Ele é obrigado a declarar. Não significa que ele vai pagar. Não significa que será pago o imposto naquele momento. Tá bom, então. Tem muita gente, eu lembro que antes dessa facilidade de envios de declaração, tinha muita gente que não alcançava o teto ou o piso, mas mesmo assim fazia a declaração. A declaração é algo voluntário para quem não é obrigado a fazer? As pessoas podem declarar mesmo sem estar preenchendo esses requisitos totais? Podem, é uma situação um pouco diferente, mas nada impede que o cidadão, mesmo tendo oferido abaixo desse valor de renda, por exemplo, faça a sua declaração de imposto de renda. Existem vantagens específicas para isso? Isso gera algum tipo de vantagem? Apenas um comunicado à Receita? É apenas um comunicado. Apenas um comunicado e talvez faça com que a pessoa tenha maior familiaridade com o programa. Enfim, eventualmente, quando ele for efetivamente obrigado, ele já está acostumado a fazer a sua declaração. Outra questão diz respeito a casais com filhos. Quem é que pode pôr as declarações dos despesas com filho nas declarações? O casal pode fazer essa declaração em separado e cada um colocando as mesmas despesas com o filho? São duas situações. O casal ele pode declarar conjuntamente a sua declaração e, obviamente, o filho também em uma declaração apenas. Se o casal opta por fazer a declaração em separado, né, cada um faz a sua declaração, o filho ele pode constar em uma das duas declarações. Somente em uma? Mas somente uma. E onde ele constar como dependente, ele deve carregar todas as suas despesas.
com ensino, despesa com plano de saúde, tem que ser tudo declarado nessa declaração que foi escolhida para trazer o filho como beneficiário. Tá, não dá para botar. Não, deixa que eu bota do colégio, você bota da despesa com saúde. Não pode fazer isso. Tem que levar tudo para uma declaração só. Inclusive renda. Se o filho tiver alguma forma de renda, alguma receita, essa receita também tem que incluir o rendimento tributável de quem está declarando. Tá, o que seria uma receita para criança? Eventualmente uma... Algum recebimento de uma parte de uma doação, uma herança, alguma coisa desse sentido. Uma herança de um avô, por exemplo, que às vezes deixou entendeu? Aí tem que constar lá. Tem que constar na declaração de quem estiver colocando esse menor como rendimento. Casais separados com filho, pensão alimentícia entra como na declaração? Casais separados e com filho, a pensão alimentícia ela entra tanto na declaração de quem está pagando a pensão alimentícia quanto de quem está recebendo. Um comunicando que pagou, outro comunicando que recebeu. Isso. Muito bem. Pergunta do telespectador 99040322. Comprei um imóvel e não foi financiado. Preciso declarar só quando estiver quitado? Não, foi financiado no caso, né? Comprou um imóvel e não foi financiado. Eu explico as duas situações. Tá. Se você comprou um imóvel e ele não teve financiamento, você declara o valor completo do imóvel nessa ficha de bens e direitos do contribuinte. Agora, se você comprou um imóvel e ele foi financiado, você também tem que informar a parcela que você deu de entrada, né, como você fez a compra, e também declarar as parcelas do financiamento à medida que você for pagando. Tá? Então, você vai pagando as prestações durante um ano, aquele somatório daquelas prestações tem que ir constando aos poucos da sua declaração para ir integralizando a venda total do imóvel no final do financiamento imobiliário. Mas, de uma forma ou de outra, tem que sempre declarar. Muito bem. Bom, deixa eu... A nossa telespectadora, que falou a respeito da história dos contadores, ela está dizendo que, continua dizendo que muitos contadores não entendem sobre Bolsa de Valores. Olha, eu acho que no caso, como disse aqui o delegado, né, delegado? O ideal é que a pessoa mesmo consiga fazer sua declaração. Se os que você contactou não têm informações, tem que buscar aí, no caso, alguém que possa te ajudar nessa declaração, tá bom? Nós temos mais perguntas do telespectador aí prontas para a gente botar aqui, porque tem muitas chegando aqui no nosso WhatsApp. Podemos? Tá, então vou fazer por aqui mesmo. Boa tarde. Meus pais faziam declaração em separado. Hoje verificamos que se por ela como dependente, o valor da restituição é melhor. Pode ser feito conjuntamente a declaração, fazendo assim só uma declaração em conjunto? Ela está propondo que um seja dependente do outro. Né? O contribuinte ele pode escolher o que é melhor para ele, em termos de benefício, em termos de retorno. Então, pode ser que no caso ele colocando como dependente só em uma declaração, às vezes ele obtenha uma restituição maior do que ele teria se declarasse em conjunto. Mas isso tudo deve ser escolhido pelo próprio contribuinte, né? Ok, vamos ver. Pergunta na tela aqui no nosso WhatsApp sobre declaração. Se eu quiser fazer doação do meu imposto de renda para uma instituição, como eu devo proceder? É a Sara Costa. Pode sim, inclusive esse é um instituto que ele é muito recomendado, a Receita Federal já disponibilizou várias informações sobre esse assunto e sempre que você tiver um imposto de renda a pagar, você pode sim buscar o canal adequado para converter parte desse imposto de renda em doação para alguma instituição. É parte apenas, né? É parte apenas, não é? Tem um teto, assim, percentual? O teto ele já é estipulado anualmente. E esse teto ele sempre é informado nos canais de preenchimento da nossa declaração. Muito bem. Tem mais perguntas chegando aí? Nós já temos elas preparadas? Deixa eu falar logo de uma que chegou aqui rapidinho. Dinheiro que tenho na poupança tem que ser declarado? É a pergunta da Marlúcia. Sim, precisa. Qualquer tipo de investimento, se a pessoa estiver obrigada a prestar a declaração de imposto de renda, ela deve declarar também os rendimentos de poupança. Não declarar significa o quê? Pena, multa? Bom, sempre que não há a declaração de uma obrigatoriedade, o contribuinte ele fica descoberto em relação a qualquer procedimento de fiscalização que a Receita possa levar a efeito em cima do contribuinte. Pode gerar uma multa. Então pode ser que isso daí no futuro gere algum problema por ter faltado essa informação na declaração. Mesmo que não seja de má fé, não esqueceu. Dependendo do caso, sim. Tá bom. Mensagem do telespectador na tela, 99040322. Ano passado, minha única renda foi auxílio emergencial. Ainda assim, preciso declarar? É a Val Lima.
só se superou aquele valor que nós informamos, valor de R$ 22.847,76. Se não ultrapassou esse valor, pelo simples fato de ter recebido o auxílio emergencial, não terá obrigatoriedade. Tá certo. Tem uma outra aqui, do plano de saúde, já está no ponto essa? Se não tiver, eu faço aqui. Está no ponto? Vamos ver então, vamos lá. Mensagem de telespectador. Aí, ó, tá aí, a Conceição mandou aqui. Pago o plano de saúde da minha neta, mas não está no meu nome. Como fazer? Se a neta dela constar como dependente dela no imposto de renda, ela pode colocar esse pagamento como despesa para ela, mas precisa constar como dependente na declaração dela. Certo, então ela só pode colocar se for como dependente dela. Se for dependente dela. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor. Nós vamos ter, as perguntas chegam, né? São muitas as perguntas, mas a gente espera ter respondido o máximo possível para dar ideia para você sobre como é que você deve proceder em relação à sua declaração. Só para lembrar, delegado, a declaração vai até que horas e que dia? Até a próxima segunda-feira, dia 31 de maio, ela se encerra pontualmente às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Até esse horário, o contribuinte ele consegue entregar a sua declaração sem atraso. A partir desse momento, não é que não vá ser possível fazer a entrega. Ele conseguirá fazer a entrega da sua declaração, mas aí já será uma declaração considerada em atraso. Aí passível da multa de R$ 165,74, limitada a 20% do imposto devido, se for o caso do contribuinte. Olha só, a multa é pesada. Agora, doutor, já quantas pessoas fizeram a declaração aqui? Nós temos aproximadamente 220 mil contribuintes em todo o estado do Piauí, de um total esperado de 255 mil contribuintes. Então, aproximadamente 86% do que era esperado já foi feito. Mas aguardamos um acréscimo aí, principalmente no final de semana, que as pessoas já vão ter mais tempo para parar e olhar para esse detalhe, né? Sempre pedindo para não deixar para a última hora, para evitar alguma eventualidade, o fato de não ter tido tempo de fazer na segunda-feira, não vai ter prorrogação. Então, nós temos observado aumentar o número de pessoas que contribuem ano a ano, ou a queda de renda também se apresentou na hora da declaração? Os números se mostraram estáveis, principalmente do ano passado para esse ano. Doutor André Santos, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço, a Receita Federal está à disposição. Delegado da Receita Federal no Piauí, André Santos, muito obrigado pela participação.